Nos últimos dias, uma série de avistamentos de objetos voadores não identificados tem chamado a atenção de autoridades e cidadãos em várias regiões dos Estados Unidos, especialmente nos estados de Nova York e Nova Jersey. O fenômeno, que começou a ser registrado em 18 de novembro de 2024, gerou um intenso debate sobre sua natureza, com especulações que variam desde teorias sobre atividades extraterrestres até a possibilidade de serem drones em operação. A princípio, os avistamentos foram investigados pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos e rapidamente se espalharam por outros estados da costa leste, como Connecticut, Pensilvânia, Massachusetts e Virgínia. A princípio, a principal hipótese levantada pelas autoridades federais era de que os objetos vistos no céu estivessem relacionados a drones. Eles têm sido observados frequentemente, muitas vezes em grupos, e até mesmo sobre áreas sensíveis como o Arsenal Picatinny, um complexo militar localizado em Nova Jersey, e a famosa pista de golfe de Donald Trump, em Bedminster, também no estado de Nova Jersey. Esse tipo de avistamento gerou bastante repercussão, a ponto de autoridades como a Casa Branca e o FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, se manifestarem sobre o assunto. Em uma declaração oficial, a Casa Branca afirmou que os drones avistados não representavam uma ameaça à segurança nacional ou pública e que os órgãos responsáveis, como o FBI e o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, estavam trabalhando para investigar a origem desses objetos. No entanto, até o momento, o governo não forneceu respostas claras sobre o que exatamente está acontecendo nos céus da costa leste do país. Enquanto o governo federal descartava algumas teorias, como a possibilidade de os drones serem equipamentos de espionagem de outros países, ou até mesmo naves-mãe iranianas, o mistério em torno dos avistamentos só aumentava. A situação foi ainda mais intensificada pela afirmação de que esses objetos poderiam ser mais do que simples drones comerciais ou recreativos, com muitas pessoas começando a se questionar se há algo mais por trás disso tudo. Em meio a esse clima de incerteza, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se envolveu nas discussões, afirmando que o governo e as Forças Armadas dos Estados Unidos sabiam mais do que estavam compartilhando com o público. Trump sugeriu que os militares estavam cientes de onde os drones estavam sendo operados, até mesmo sugerindo que, se fosse necessário, poderiam atacar diretamente de onde esses objetos estavam decolando. Se for uma garagem, eles podem ir direto naquela garagem. Eles sabem de onde vieram e para onde foram, declarou Trump, deixando claro que ele acredita que algo misterioso está acontecendo e que o governo opta por manter as informações em sigilo. Essa postura foi confirmada por declarações feitas pelo porta-voz da Casa Branca, John Kirby, que em 12 de dezembro afirmou que os drones não eram considerados uma ameaça à segurança nacional, mas também não explicaram completamente a origem dos objetos. As investigações estavam em andamento, com o FBI, o DHS e outras agências trabalhando em conjunto com as autoridades locais para tentar entender o que estava acontecendo. Kirby destacou que os drones avistados eram provavelmente aeronaves operadas legalmente e que não havia indícios de envolvimento de forças estrangeiras. No entanto, a população local, especialmente nos estados de Nova Jersey e Nova York, estava cada vez mais preocupada. Residentes começaram a se manifestar sobre o crescente número de avistamentos, destacando o quanto os drones estavam se tornando frequentes e a natureza enigmática dessas atividades aéreas. As autoridades estaduais, como o governador de Nova Jersey, Phil Murphy, e a governadora de Nova York, Kathy Hochul, começaram a pedir mais recursos e medidas para lidar com a situação e garantir a tranquilidade da população. O impacto desses avistamentos foi significativo, com alguns eventos que chamaram ainda mais atenção da mídia e do público.
Em 13 de dezembro, por exemplo, o Aeroporto Internacional Stewart, em Nova York, foi forçado a fechar temporariamente suas pistas por cerca de 1 hora devido à presença de drones na área, o que só aumentou a preocupação em torno do fenômeno. Apesar de o governo afirmar que os drones não representavam uma ameaça, a crescente presença desses objetos no céu gerou ainda mais desconfiança e especulação sobre sua verdadeira natureza. Donald Trump, durante uma coletiva de imprensa em 16 de dezembro, reafirmou que sabia que o governo estava ciente da origem dos drones, mas que por algum motivo preferia não revelar essa informação à população. Trump classificou a situação como estranha, afirmando que se os drones fossem de origem inimiga, as forças militares já teriam tomado medidas mais drásticas. Ele sugeriu que o governo não estava sendo transparente com o público e que as pessoas estavam sendo mantidas em suspense sobre o que realmente estava acontecendo. Em tom de ironia, ele declarou: "Eu acho que seria melhor se eles falassem o que nossos militares sabem e o que nosso presidente sabe." Essa questão da transparência também foi levantada por outros membros do governo e autoridades de segurança pública. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ainda não se pronunciou diretamente sobre o caso, mas especialistas sugerem que a falta de clareza sobre a origem e os objetivos dos drones pode estar ligada a questões de segurança interna e até mesmo a necessidade de um controle mais rígido sobre as operações de drones comerciais e recreativos nos Estados Unidos. Os avistamentos em Nova Jersey e Nova York continuam a ser investigados, com as autoridades utilizando tecnologia de detecção avançada para tentar identificar se os objetos são, de fato, drones ou se há outros tipos de aeronaves envolvidas. No entanto, o mistério persiste e o debate sobre a verdadeira origem desses avistamentos continua a dividir a opinião pública, seja o que for que esteja por trás desse fenômeno. O que é certo é que ele tem provocado uma grande reação tanto por parte das autoridades como da população, que continua à espera de respostas claras e definitivas. Até que o governo forneça mais informações, o mistério dos OVNIs sobre Nova York e Nova Jersey continuará sendo um dos temas mais discutidos no país. Com as investigações em andamento e uma crescente onda de especulações, o que sabemos até agora é que a verdade por trás desses avistamentos ainda está por ser revelada, deixando muitos com a sensação de que há mais nessa história do que aparenta. Para mais atualizações sobre esses avistamentos e outras notícias, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade.